Bom, gente, agora que vocês estão convencidos de que o eletrocardiograma tem que ter um padrão e a gente precisa memorizar esses parâmetros do registro gráfico de cada quadradinho, cada quadradão, seus respectivos múltiplos, os seus valores de referência para cada deflexão, vamos dar alguns passos para trás para a gente relembrar o básico. Isso daí, na verdade, foi para estimular vocês a entender o que a gente vai discutir a partir de agora, mas vamos lembrar do básico, que é a despolarização de uma célula, que ela é representada pela mudança da polaridade da célula, onde o citosol, que é eletronegativo, ele se torna eletropositivo. E essa é a despolarização quando existe um trigger. Quando existe algum fator desencadeante, ele leva à despolarização e, com isso, a despolarização de uma célula, através dos gap junctions que tem entre elas, leva à despolarização sequencial das demais células. Então, aqui eu tenho uma célula se despolarizando e eu consigo identificar que ao longo do tempo as demais vão se despolarizando. Elas têm uma polaridade negativa no citosol e se torna eletropositiva. E aí chega um momento que todas se despolarizam e o próximo evento é voltar ao estado basal. Para isso precisa se repolarizar. E para se repolarizar vai precisar com que o citosol ele se torne eletronegativo. Só que existe um ponto importante aqui. Qual será a primeira célula a se repolarizar de todas essas 6 aqui? Qual será? A primeira célula a se repolarizar será a última. Então, as últimas serão as primeiras aqui nesse caso. Então, essas duas aqui serão as responsáveis por iniciar o processo de repolarização e daí vai de fora para dentro. Então, veja que elas se repolarizaram e vão em direção ao centro, repolarizando sequencialmente as outras células. Tá? Isso daí a gente vê nos primeiros capítulos do livro de fisiologia, é claro, com muito mais detalhamento do que eu estou conversando, né? Existe uma série de fenômenos que ocorrem aqui, mas quando a gente vai fazer a leitura do livro do Malcolm, que é a referência que eu trouxe para vocês, ele traz basicamente esse processo. Inclusive essas imagens são retiradas do próprio livro. E se eu pudesse fazer a análise de um registro, se eu fizesse um registro gráfico de uma única célula se despolarizando, então veja, não estou falando do coração, não estou falando de um conjunto de células, não estou falando de um tecido, estou falando agora de uma única célula, certo? Eu dei um passo atrás ainda mais, agora eu estou analisando uma única célula como se isso fosse possível. Mas, no mundo teórico, vamos fazer essa análise. Então, uma célula está se despolarizando. Então, veja que essa porção ela está eletronegativa na sua face citosólica e essa porção aqui está eletropositiva na sua face citosólica. Então, perceba que essa porção aqui está saindo da inércia, está saindo da polaridade tradicional, então a despolarização está começando aqui e deve terminar aqui, correto? Então, qual é o sentido e direção dessa despolarização? Está vindo da esquerda para a direita. Se eu tivesse também, nesse mundo teórico que eu estou apresentando, a capacidade de colocar um eletrodo, que é como se fosse um sensor, e aqui a gente chama de eletrodo positivo. A gente coloca um sensor numa extremidade da célula, e eu não estou falando que é a extremidade da esquerda, e sim a extremidade da direita. Porque veja, o eletrodo está aqui na extremidade da direita, ele está vendo a célula se despolarizar em sua direção. E quando o eletrodo vê a célula se despolarizar em sua direção, ele faz um registro gráfico positivo. Ele fica felizão. Por outro lado, se a despolarização está se afastando, o eletrodo está vendo essa atividade elétrica se afastar
a despolarização se afastar, ele fica tristão, fica negativo. Ok? Eu estou falando uma linguagem mais simples para a gente poder captar as informações. Existe muita complexidade aí por detrás. Algumas coisas a gente vai falar durante a aula, outras coisas vocês vão ver no livro. Mas para a gente ter um entendimento do eletrocardiograma facilita essa linguagem. Tá? E agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui o eletrodo positivo no meio da célula. Esse eletrodo positivo é um sensor e está vendo a despolarização vir da esquerda para a direita. Então, enquanto ela está passando até o meio da célula, ele fica felizão, fica positivo. Mas, no decorrer da despolarização, ele vai percebendo, e está passando, está passando, está passando. Oh, meu Deus, passou, ficou negativo. Veja que ele passou da linha do zero, da linha neutra, e desceu. Então, fiquei tristão, porque a despolarização está indo embora. E a despolarização está indo embora, ele fica negativo depois de ter ficado positivo. Ok? E, quando encerra a atividade elétrica, se encerra o registro gráfico. Ok? Então, não é uma... por mais que pareça simples, bobo, fácil e prático, veja que tem alguns pontos importantes. Eu tenho um eletrodo positivo, não é negativo, é um eletrodo positivo. Esse eletrodo positivo está vendo a despolarização chegar. Não é a repolarização, é a despolarização. A repolarização nós vamos ver já já.